Desde o final de 2019, uma doença que muitos desconheciam vem assombrando por completo o planeta, infelizmente gerando várias mortes, fazendo com que milhares de pessoas entrem em pânico e se isolem de amigos e familiares, criando um caos na economia e na sociedade que muitos não imaginavam ser possível, chegando a ser chamada por alguns de um dos primeiros sinais do apocalipse. Seu nome? Coronavírus. Eu sou a Nais e te convido a deixar o like e aprender mais um pouco sobre a pandemia do coronavírus, aqui no Por Trás da História. O ano de 2020 iniciou com a notícia do aparecimento de um novo coronavírus. Esse vírus, chamado provisoriamente de 2019 nCoV, foi identificado pela primeira vez em Wuhan, na China, em pessoas expostas em um mercado de frutos do mar e de animais vivos. A exemplo dos surtos causados por dois outros coronavírus respiratórios humanos que surgiram nas últimas 2 décadas. É o SARS-CoV e o MERS-CoV. O novo coronavírus, Covid-19, causa doenças respiratórias potencialmente graves em alguns indivíduos. Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria dos pacientes com Covid-19, cerca de 80%, podem ser assintomáticos e cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória e, desses casos, aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória. Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31 de 12 de 2019, após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus Covid-19. Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia parecendo uma coroa. A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alfa coronavírus 229E e o NL63 e beta coronavírus OC43HKU1. Os sintomas da Covid-19 podem variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa, sendo os sintomas mais comuns: tosse, febre, coriza, dor de garganta e dificuldade para respirar. A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo por aperto de mão, espirro, tosse, gotículas de saliva e objetos e superfícies contaminadas. O diagnóstico da Covid-19 é realizado primeiramente pelo profissional de saúde, que deve avaliar a presença de critérios clínicos. Pessoas com quadro respiratórios agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, que pode ou não estar presente na hora da consulta, podendo ser relatada ao profissional de saúde, acompanhada de tosse ou dor de garganta ou coriza ou dificuldade respiratória, o que é chamado de síndrome gripal. Pessoas com desconforto respiratório, dificuldade para respirar ou pressão persistente no tórax ou saturação de oxigênio menor do que 95% em ar ambiente, ou coloração azulada dos lábios ou rosto, o que é chamado de síndrome respiratória aguda leve. Caso o paciente apresente os sintomas, o profissional de saúde poderá solicitar exames laboratoriais de biologia molecular, RT-PCR, em tempo real,
que diagnostica tanto a Covid-19, a influenza ou a presença de vírus sincicial respiratório, VSR, imunológico, teste rápido, que detecta ou não a presença de anticorpos em amostras coletadas somente após o 7º dia de início dos sintomas. O diagnóstico da Covid-19 também pode ser realizado a partir de critérios como histórico de contato próximo ou domiciliar nos últimos 7 dias antes do aparecimento dos sintomas, como caso confirmado laboratorialmente para a Covid-19 e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica, também observados pelo profissional durante a consulta. As recomendações de prevenção da Covid-19 são as seguintes: lavar com frequência as mãos até a altura dos punhos com água e sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos como já indicado. Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou espirrando. Evite abraços, beijos e aperto de mão. Adote um comportamento amigável sem contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto. Higienize com frequência o celular e os brinquedos das crianças. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. Mantenha os ambientes limpos e ventilados. Evite circulação desnecessária nas ruas, estádios, teatros, shoppings, shows, cinemas e igrejas. Se puder, fique em casa. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos, e fique até melhorar. Durma bem e tenha uma alimentação saudável. Utilize máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecidos em situações de saída de sua residência. Caso você precise viajar, avalie a real necessidade. Se for inevitável viajar, previna-se e siga as orientações das autoridades de saúde local. Ao voltar de viagens internacionais ou locais, recomenda-se, no caso de viagens internacionais, o isolamento domiciliar voluntário por 7 dias após o desembarque, mesmo que não tenha apresentado os sintomas. No caso de viagens locais, ficar atento à sua condição de saúde, principalmente nos primeiros 14 dias. Reforçar os hábitos de higiene, como lavar as mãos com água e sabão. Caso apresente sintomas de gripe, siga as orientações do Ministério da Saúde para isolamento domiciliar. Se eu ficar doente, caso você se sinta doente com sintomas de gripe, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos, e fique em casa por 14 dias. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Em caso de diagnóstico positivo para a Covid-19, siga as seguintes recomendações. Fique em isolamento domiciliar, utilize máscara o tempo todo. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção, cobrindo boca e nariz o tempo todo. Depois de usar o banheiro, nunca deixe de lavar as mãos com água e sabão e sempre limpe vaso, pia e demais superfícies com álcool ou água sanitária para desinfecção do ambiente. Separe toalhas de banho, garfos, facas, colheres, copos e outros objetos apenas para seu uso. O lixo produzido precisa ser separado e descartado. Sofás e cadeiras também não podem ser compartilhados e precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70. Mantenha a janela aberta para a circulação de ar do ambiente, usado para isolamento, e a porta fechada. Limpe a maçaneta frequentemente com álcool 70% ou água sanitária. Caso o paciente não more sozinho, os demais moradores devem dormir em outro cômodo, longe da pessoa infectada, seguindo também as seguintes recomendações. Manter a distância mínima de 1 metro entre o paciente e os demais moradores. Limpar os móveis da casa frequentemente com água sanitária ou álcool 70%. Se uma pessoa da casa tiver diagnóstico positivo, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também. Caso outro familiar da casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldades para respirar, ele deve procurar orientação médica.
A Organização Mundial da Saúde declarou em 30 de janeiro de 2020 que o surto da doença causada pelo novo coronavírus constitui uma emergência de saúde pública de importância internacional, o mais alto nível de alerta da organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Em 11 de março de 2020, a Covid-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde foi alertada sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan. Tratava-se de uma nova cepa, tipo de coronavírus que não havia sido identificada antes em seres humanos. Uma semana depois, em 7 de janeiro de 2020, as autoridades chinesas confirmaram que haviam identificado um novo tipo de coronavírus. Os coronavírus estão por toda parte. Eles são a segunda principal causa de resfriado comum, após rinovírus, e até as últimas décadas raramente causavam doenças mais graves em humanos do que um resfriado comum. É a sexta vez na história que uma emergência de saúde pública de importância internacional é declarada. As outras foram 25 de abril de 2009, pandemia de H1N1, 5 de maio de 2014, disseminação internacional de poliovírus, a 8 de agosto de 2014, surto de ebola na África Ocidental, 1º de fevereiro de 2016, Zika vírus e aumento dos casos de microcefalia e outras malformações congênitas. 18 de maio de 2018, surto de ebola na República Democrática do Congo. E você aí, o que achou do assunto? Não esqueça de deixar sua opinião aí nos comentários e nos vemos nos próximos vídeos.